E agora a gente vem para o nosso lado. Como o próprio Bessent está dizendo, a China está, Bessent, secretário do Tesouro americano, a China está interessada em arrastar o mundo para baixo com ela. A ajuda que o Trump pretende dar à Argentina, por exemplo, tem esse aspecto. É favorecer alguém desde que ele não siga a China. O que isso vai significar para nós? William, se eu puder falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer com a Argentina, e falo como um apaixonado pela Argentina, menos conhecedor do que vocês dos assuntos internacionais, mas um apaixonado pela Argentina, o Milei foi um caso de raríssimo presidente na Argentina, nem o que se falar, mas na América Latina, que se elegeu prometendo ajuste fiscal, e um ajuste duríssimo, deixando claro que não é plata. Agora, esse ajuste fiscal também se baseou numa supervalorização do peso. E isso tinha vida curta. Foi muito importante para ancorar a inflação e para tirar do cenário o risco de uma hiperinflação. Ela voltou para a casa dos 25%, 30% ao ano. Ótimo para o Milei. Mas ele deixou nos últimos meses, e principalmente com a derrota que sofreu nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, de ser um imperador. O imperador da política argentina, em que fazia tudo, ajustes, não acenava com a terra prometida, a pobreza aumentando, dificuldades de crescimento, um crescimento incipiente já logo abortado ao longo de 2025 por causa da hipervalorização do peso. E aí deixou de ser um imperador e passou a ser um candidato com risco real de derrota na província de Buenos Aires, nas eleições legislativas de 26 e, por que não, em 2027. E eu imagino que essa configuração assusta um pouco a Casa Branca, que olha para a região e vê um Brasil em que a esquerda governa. Chile, Colômbia, Venezuela, Peru numa confusão política, todos que entregam recursos naturais, exportam lítio, minerais críticos, terras raras, enfim. Esse cenário, para você perder o seu grande aliado na Argentina também, que é fornecedor de energia, de grãos, de lítio, me parece muito desfavorável para a Casa Branca, que tenta construir um caminho para Milei desvalorizar de alguma forma, porque sem desvalorização, a Argentina dificilmente vai ter outra saída. 20 bilhões salvam a Argentina, Dumas? De dólares, né? Não salva. Não salva a Argentina. Veja, eu já tenho cabelo branco, quer dizer, eu nem tenho mais cabelo, mas eu vi o problema que aconteceu em 1982 com o Brasil, que aconteceu com o México em 1982 também, 1994, 97 na Ásia, 98 na Ásia e na Rússia. Isso é complicado. O problema é que, como a Argentina perdeu as eleições legislativas, os investidores ficaram receosos que os peronistas voltassem. E, como bem colocou Daniel, o peso está absolutamente apreciado em termos reais, como aconteceu com o nosso plano real. Que nós fomos atacados em 8 de janeiro de 1999, tivemos que flexibilizar. Ou seja, em 26 de outubro, se essas eleições não tiverem a maioria, não do peronismo, mas do Milei, é bem provável que saia mais capital. E o que você tem de reserva internacional líquida na Argentina não passa de 2, 3 bilhões de dólares. E vai vencer aqui, eu peguei 44 bilhões de dólares de dívida externa do FMI até 2027. A Argentina tem uma dívida externa de 96 bilhões. Então, 20 bilhões no ano de 2025, você perde em 3, 4 dias. Isso é complicado. Então, a data 26 de outubro é absolutamente crucial para saber se a Argentina continua com as reformas e possibilita ter, de fato, um Banco Central independente, limita ou permite um pouco de flutuação cambial e adota a meta da inflação, coisa que o Armínio Fraga fez assim que nós fomos atacados em 1999. Porque a gente sabe que a âncora cambial é ótimo, é um belo do remédio, mas ele tem uma eficiência curta.
A gente precisa sair disso e ir para uma meta da inflação. Já conseguiu reduzir a inflação de 25% ao mês, que foi o choque quando o Milei soltou, para 1,90. Agora é hora de seguir a cartilha da meta da inflação e o arcabouço que a gente adotou em 1999 pelo Armínio Fraga, William.